nós temos trabalhado sobre a questão da restauração das portas de Jerusalém. Amém? Já trabalhamos isso em outras oportunidades e tenho desenvolvido uma série de palavras falando sobre essa restauração. E hoje nós vamos falar mais sobre duas portas. Eu não combinei com a pastora, não combinei com o Ministério de Louvor, mas vou falar sobre a restauração da porta da fonte e a porta oriental. Porta da fonte, diga fonte, e a porta oriental. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essas duas. Eu tenho trabalhado de duas em duas e de certa forma, essas portas têm uma correlação entre elas. Então, hoje nós vamos trabalhar a porta da fonte e a porta oriental. E eu quero começar lendo a palavra de Neemias, capítulo 3. Ali no capítulo 3 de Neemias, é onde ele trabalha a restauração dessas portas, né? Ele começa antes trabalhando na restauração dos muros, mas aqui fala também na restauração das portas. Então, no capítulo 3, versículo 15, fala: a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou com as portas, com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Vamos lá então, vamos entender o contexto histórico e geográfico dessa porta. Essa porta, ela ficava voltada para a cidade de Davi. Como é que é a topografia de Jerusalém antiga? Jerusalém antiga ficava no Monte Sião, ou Monte Moriá. No cume do monte ficava a cidade antiga, e ela era toda murada. Mas, naquele talude, naquela parte que o monte descia, existiam outras cidades, como, por exemplo, a cidade de Davi. O que era a cidade de Davi? Na verdade, a cidade de Davi era a cidade, a capital, onde muito tempo foi sediada a própria Jerusalém, porque foi ali que o rei se estabeleceu. Então, a porta da fonte, ela era direcionada, ela descia para a cidade de Davi. Na cidade de Davi, tinha uma fonte chamada Guion. Diga, Guion. E essa fonte era uma fonte importantíssima, porque água em cima do monte era uma coisa rara, então eles iam buscar água nessa fonte chamada Guion ou Gion, né? Alguns falam Guion, outros falam Gion. Essa fonte, ela tinha essa água. Então, o pessoal saía da porta da fonte, entrava na cidade de Davi, e lá nessa fonte buscavam água para beber, água para armazenar, água para seus afazeres que necessitavam de água. Então, ali nessa fonte também tem um outro aspecto histórico muito interessante, que a partir dessa fonte, as águas foram desviadas por um rei chamado Ezequias. Quem lembra? Ezequias. Quem já ouviu falar do túnel de Ezequias? O túnel de Ezequias foi um túnel que foi escavado dentro da rocha para desviar as águas da fonte de Guion, que por sua vez abasteciam o tanque de Siloé. Então, até os dias de hoje, se você for a Jerusalém, você pode entrar no túnel de Ezequias e caminhar 550 metros num espaço que passa uma pessoa de cada vez, totalmente escuro, totalmente breu, e com as águas da fonte de Guion passando por baixo. Então, é uma sensação claustrofóbica, é assustadora, mas é só para quem é guerreiro. Eu já fiz esse trajeto. São 550 metros no escuro, caminhando dentro de um buraco, onde as águas dão aqui, às vezes, até pelo joelho. São as águas da fonte. E essas águas, elas abastecem
o tanque de Siloé. Lembra do tanque de Siloé que Jesus mandou aquele cego lavar os olhos no tanque de Siloé? Ele cuspiu na lama, molhou, né? Agora vai lá e lava no tanque de Siloé. Eu fico imaginando quanto esse homem teve que caminhar para chegar no tanque de Siloé, porque era distante. Havia a cidade antiga de Jerusalém, aí saía pela porta da fonte, entrava a cidade de Davi, e descia todo aquele morro. O tanque de Siloé fica lá embaixo, fica lá no pé do morro. E lá também, nesse tanque de Siloé, quando haviam as festas bíblicas, os sacerdotes saíam do templo, desciam a cidade de Davi, iam até o tanque de Siloé lá embaixo, para buscar as águas. E aí eles colocaram das águas do tanque de Siloé, colocavam nos cântaros e colocavam nos seus ombros, e subiam as escadarias em direção ao templo, cantando aquilo que está no livro dos Salmos, cânticos de degraus. Esses cânticos eram justamente os cânticos de degraus que faziam os sacerdotes quando eles buscavam água nesse tanque chamado tanque de Siloé. E o que abastecia o tanque de Siloé era a fonte de Gion, ou Guion, na cidade de Davi. Amém? Então, essa é a porta da fonte. Vamos ver qual é a outra porta. Antes de trazermos... Não, vamos ver qual é a outra, depois eu volto na porta da fonte. A porta oriental está no versículo 29 do capítulo 3. Outra porta que foi restaurada. Diz assim: depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Amém? Essa porta oriental é a porta que dá para o Monte das Oliveiras, onde fala dos olivais, né? O Monte das Oliveiras. Essa porta oriental, ela também é conhecida como Porta Dourada. Essa porta era chamada de Porta Dourada porque era a porta oficial de entrada de reis e sacerdotes. Quando entravam na cidade em direção ao templo, eles entravam por esta Porta Dourada. Esta porta, ela também foi profetizada que o Messias entraria por ela. E nós sabemos que na entrada triunfal de Jerusalém, quando Jesus entrou, ele entrou pela Porta Dourada. E sabemos que também, novamente, ele entrará pela Porta Dourada. Mas eu quero ler com vocês, no livro de Ezequiel 44, tem uma profecia sobre esta porta, que diz assim: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, ao qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Então, essa porta, ela foi cerrada. Ela está fechada até os dias de hoje. Se você olhar uma foto, não sei se a gente consegue botar uma foto da Porta Dourada. Se você olhar do Monte da Oliveira em direção à cidade antiga, em frente ao Vale de Cedron, e aí a cidade antiga na frente você vai ver a Porta Dourada. Essa porta é a porta profética que diz que o Messias, quando ele voltar, a vinda de Jesus, ou seja, não é o arrebatamento da igreja, mas a vinda, quando Jesus voltar, descer em glória para reinar, ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e vai ingressar por essa porta dourada em direção ao monte do templo. Então, a palavra profética diz que essa porta vai ficar fechada até o Senhor retornar e entrar por ela.
Então, quando a gente vai a Jerusalém, queridos, a gente tem todo esse entendimento, porque a gente consegue ver com os nossos olhos a profecia. Quando a gente vai a Jerusalém, a gente consegue ter o privilégio de enxergar tudo isso. Ah, então aqui é o Monte das Oliveiras, então aqui é o Vale de Cedron, aquela ali é a Porta Dourada, aquela ali é a Cidade de Davi. Então a gente tem a oportunidade de passear pelas páginas da Bíblia. Por isso, toda vez que eu vou a Jerusalém, eu consigo ter um upgrade no meu entendimento sobre a palavra, né? E eu quero profetizar que um dia você vai ter essa oportunidade também, em nome de Jesus. Eu acho que todo cristão, pelo menos uma vez na vida, devia pisar em Jerusalém. Porque, tá aí ela, ó. Essa aí é a Porta Dourada, tá? E vocês veem que aqui na frente tem um cemitério. E sabe por que tem cemitério? Porque os muçulmanos, sabendo da profecia que o Messias judeu iria entrar pela Porta Dourada, eles decidiram fazer um cemitério na frente da porta. Porque também diz que o Messias não poderia tocar nos mortos. O judeu não tem o hábito de tocar nos mortos. Então, eles fizeram isso justamente com uma provocação, ou como se isso talvez fosse impedir que o Messias entrasse pela porta. Mas ele não precisa ir caminhando, ele pode ir voando se ele quiser, ele pode ir do jeito que ele quiser, né? Ele pode descer do céu, pisar no Monte das Oliveiras, mas ele vai passar por essa porta, que hoje, essa porta chamada de Oriental, ela também é conhecida na Bíblia como Porta Formosa. Já ouviram falar dela? Alguns milagres aconteceram aqui. Então, amados, essa é a Porta Oriental. Vamos voltar um pouquinho para a Porta da Fonte, então. E eu quero ler um outro texto aqui. Quando fala fonte, e semana passada eu ministrei sobre a porta das águas e a porta do lixo, quem lembra? Quando eu ministrei sobre a porta das águas, eu li até um texto desses aqui, falando do fluir das águas do nosso interior. Então eu quero só relembrar vocês que a fonte é colocada dentro de nós quando recebemos Jesus. E que fonte é essa? A fonte é o Espírito Santo. Mas o fluir das águas é quando nós ativamos essa fonte. E eu quero ler João 7,38, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra que eu ministrei sobre isso? Então, ter a fonte é uma coisa, o rio fluir é outra, bem diferente. Então, o Espírito Santo, ou o rio, ou a fonte, é uma figura de linguagem que representa o Espírito Santo. Mas, também, aqui em Efésios, capítulo 5, quando Paulo está trazendo algumas orientações para as famílias cristãs, maridos, esposas, filhos, servos, ele diz o seguinte, maridos, 5:25, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, essa fonte, ela pode representar a fonte do Espírito Santo em nós, mas a própria palavra é uma fonte de águas que nos purifica. E Paulo está deixando claro que o marido deve santificar o lar e a esposa, lavando com água, ou seja, pela palavra. E aqui eu vou fazer um parênteses, eu posso, maridos? Posso, Martins? Vou fazer um parênteses para você. Não é porque você é homem que você é sacerdote. Você só vai ser sacerdote da sua casa se você agir como sacerdote. Fecha parênteses. Certo? Combinado? Porque a gente assim, sempre o marido, muitas vezes é omisso, e aí chega um dia que ele quer forçar a barra com a mulher e diz, eu sou sacerdote. Ah, é? Quando? Só quando quer impor alguma coisa? Não, querido. Sacerdote não tem a ver com imposição de nada. Sacerdote é aquele que age como sacerdote. E o sacerdote, ele traz uma direção para a família, ele traz a palavra, ele purifica através da palavra a sua casa.
Essa é a função sacerdotal. Ele leva a demanda de Deus para casa e leva a demanda da casa para Deus. E ele paga o preço por isso, além das outras pessoas. Amém? Eu posso garantir para vocês que não adianta ser somente homem, mas não agir como sacerdote. Você não é um sacerdote. Você é o marido, é o cabeça. Mas sacerdote é aquele que age como sacerdote. Amém? A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Então, você é a cabeça só pelo fato de ser homem. Mas sacerdote é outra coisa. Amém? Então, não use isso para tentar impor alguma coisa na sua esposa. Desculpa se eu trouxe a palavra da rede de homens aqui, né? E as mulheres ouviram, mas depois eu falo para elas também. Fica tranquila, vai chegar, fica aí que vai chegar teu momento. Tá? Amém. Então, queridos, nós precisamos abrir essa porta, ou seja, ativar essa fonte. E aí eu quero te dar uma sugestão para ativar a fonte que está em você. Porque muitas vezes você recebeu a fonte de águas na sua vida, que é o Espírito Santo, ou tem mesmo a palavra. Mas você, interiormente, a si mesmo, pode estar se sentindo distante, ou desprovido de um preparo espiritual, ou desprovido de poder na sua vida. E sabe o que vai ativar essa fonte? Fala comigo. Adoração. Adoração ativa a fonte. Diga, adoração ativa a fonte. Vamos ler em João 4, versículo 23. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quero falar rapidamente sobre adoração na nossa vida. Talvez a gente tenha o entendimento que a adoração, ela se refere à adoração coletiva que fazemos no culto. Sim, isso é uma parte da adoração. Mas a nossa adoração, ela não deve estar restrita a isso. Porque a nossa adoração, ela deve fazer parte do nosso cotidiano. Então, no momento que nós estamos lendo a palavra e orando, também é o momento que nós devemos nos prostrar e adorar ao Senhor. É o momento que nós devemos dedicar aquele tempo também de uma forma de adorar a Deus com a nossa atitude, com a nossa vida, com a nossa entrega. Quando nós queremos trazer a manifestação da unção em nossas vidas, nós começamos a adorar, não é verdade? Como é que nós começamos o culto aqui? Adorando a Deus. Começamos louvando, migramos daí para uma adoração, e se Deus nos visitar, a glória nos toca, amém? Porém, nós sabemos que se nós simplesmente chegarmos aqui, pegarmos o microfone e começar a falar, os corações ficam secos, os corações não conectam. Então, a adoração, diga, adoração, me conecta com a fonte. A adoração me conecta com o Espírito Santo. A adoração me conecta com a palavra. Então, se eu quero que o rio flua através da minha vida, eu preciso ativar a fonte. E a ativação dessa fonte é através da adoração. E aqui a palavra de João, quando Deus estava falando para Jesus estava falando para aquela mulher no poço, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, é uma demanda de Deus. E eu tenho descobrido, amados, que quando nós atendemos a demanda de Deus, Ele atende a nossa. Vou repetir. Adoração é uma demanda de Deus.
Quando nós atendemos a demanda dele, ele atende a nossa. Não é isso que a palavra fala? Agrada-te do Senhor teu Deus, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se eu quero que essa fonte, que é o Espírito Santo, ela venha fluir na minha vida, ela venha ser alavancada na minha vida, eu preciso começar a adorar a Deus. Posso fazer uma fofoca para vocês? Hã? Uma fofoquinha santa só aqui. Posso? Mas vou fazer assim mesmo. Gente, eu fico aqui na hora do louvor. E eu não tenho como observar. Vocês acreditam que tem crente que fica conversando o louvor inteiro? Acredita nisso? Quem acredita? Você acredita que tem gente que vem para cá, mas nem sabe o que está fazendo aqui? Você acredita nisso? E a gente que está aqui em cima ministrando, a gente percebe isso. Queridos, nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A primeira verdade que você precisa ter é ter coerência na sua vida com aquilo que você crê através da palavra de Deus. E a partir dessa verdade que está em você, então você começa a adorar ao Senhor em espírito. Porque não adianta só ficar no espírito e se distanciar da verdade. E não adianta ter só a verdade e se distanciar do espírito. Nós precisamos das duas coisas. Se nós ficar aqui só na unção do espírito, vai virar um fanatismo. Se nós ficarmos só no ensino da verdade, nós podemos nos tornar religiosos. Então, tem que haver um equilíbrio entre o Espírito e a verdade. Nós precisamos do ensino, mas nós precisamos da manifestação do Espírito. Então, não adianta termos um conhecimento cerebral de tudo que a Bíblia diz e não termos o Espírito Santo fluindo em nossas vidas. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E te digo mais, tanto o Espírito quanto a letra são importantes. Porque o Espírito sem a letra, nós ficamos sem a verdade. Então eu preciso das duas coisas. Eu preciso do fundamento. Eu preciso da liberdade. Porque onde o Espírito está, ali a liberdade. Amém? Então eu falo a vocês isso hoje porque nós precisamos ter a adoração como uma disposição interior de reconhecer os feitos do Senhor em nossas vidas. De agradecer pela família, de agradecer pelos filhos, de agradecer pela igreja, de agradecer pela provisão, de agradecer por tudo, pela salvação, reconhecendo que somente Ele é o nosso Senhor. A adoração vai ativar essa fonte, a fonte das águas, do Espírito da verdade, né? A fonte das águas que nós cantamos. O Espírito e a verdade. A adoração conecta, a adoração faz romper. A adoração, ela quebra o coração duro. A adoração, ela quebra a boca de chumbo. Pessoa que tem a boca pesada, travada, a adoração solta tudo, é uma maravilha. E o coração fica mais ativado para receber a palavra do Senhor. Amém? Então, a primeira porta que nós precisamos restaurar é a porta da fonte, ou seja, precisamos começar a adorar o Senhor. Você adora o Senhor no seu dia a dia? Eu digo para você, eu vou precisar melhorar nisso também. Eu estou ministrando aqui, mas Deus está me ministrando. Eu vou precisar melhorar nisso também. Porque quando atendemos a demanda de Deus, Ele atende a nossa. Nós não fazemos isso por interesse, mas entendemos que isso tem um sentido espiritual. Nós somos feitos para louvor da sua glória. E o Senhor busca não líderes, o Senhor busca não pastores, o Senhor busca não os nobres, os bem-sucedidos, os bambambãs. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então essa palavra é para nós hoje, meus amados. Que nós possamos ter um coração rendido ao Senhor.
Um coração quebrantado e contrito na presença do Pai. Esse Ele não vai rejeitar de maneira nenhuma. Está lá no Salmo 51. Agora, trazendo uma outra porta que deve ser restaurada nas nossas vidas, é a porta oriental, que é a porta dourada. O que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com a expectativa que nós temos da vinda do Senhor Jesus. Gente, eu lembro que antigamente, lá quando eu era menino, não faz muito tempo, mas já era antigamente, a igreja tinha a expectativa do Maranata. O que significa Maranata? Então, Maranata. Maranata. Então, restaurar a porta dourada é restaurar a consciência de que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem e sabemos que a nossa esperança, a nossa escatologia é o Cristo ressurreto, vindo reinar nessa terra conosco. Talvez você diga, pastor, eu não sei nada de escatologia. Não tem problema. Restaura a porta oriental na tua vida, a expectativa de Jesus vir reinar nessa terra. Se tem uma coisa que você precisa saber isso. Se você for estudar o livro de Apocalipse, Apocalipse é revelation, o que é revelação do quê? Do Cristo ressurreto. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Essa é a revelação, é Cristo. Todo o livro de Apocalipse é para revelar o Cristo. Não é para encher a tua cabeça de nós. Não é para encher a tua cabeça de coisas que vão... Meu Deus, mas como que eu entendo isso? Ok, talvez você tenha que fazer um estudo mais profundo para entender todos os detalhes da profecia. Porém, o objetivo, a hermenêutica da profecia é o Cristo ressurreto que vem para reinar. Jesus vem reinar. Depois, vamos ler esse texto, Apocalipse 21. Bota na tela aí, mais fácil. 21 a partir do 3. Primeiro, Jesus tabernaculou entre nós, Ele era o Verbo. E Ele tabernaculou, está lá em Atos. Aliás, João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, Ele era Deus. E Ele veio e Ele tabernaculou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, nós vimos que há uma profecia que Ele virá novamente. Primeiro para arrebatar a igreja nas nuvens. Depois, numa segunda fase, Ele colocará os pés no Monte das Oliveiras e entrará pela porta dourada para reinar conosco. Igreja do Senhor, arrebatada. E agora com o corpo glorificado, reinaremos com Cristo por quantos anos? 1000 anos. Amém? Pastor, mas o teólogo não sei do que lá falou que isso já... Queridos, eu creio assim. Que a Bíblia diz assim, eu creio assim. Tá? Aí, por 1000 anos depois, o diabo será amarrado, e antes ele será solto primeiro, ele enganará muitos ainda, depois ele será amarrado e lançado na eternidade, no lago de fogo. Ok. Depois disso, vem o juízo do trono branco, que é o juízo de Deus com seu Filho no trono. E aí Apocalipse diz assim, olha só. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aqui nós vemos que na Nova Jerusalém, o próprio Deus vai tabernacular na terra. É isso que o texto está dizendo.
O próprio Deus, o próprio Pai, vai tabernacular na terra. Então, o projeto de Deus é para a terra. Mas nós não vamos para o céu. Tem gente que ainda tem essa doutrina. Ah, vou morrer, vou para o céu. Com certeza. Mas depois que Jesus vier arrebatar a igreja, nós não sabemos exatamente como vai ser. Eu creio que sim, que as bodas do Cordeiro será no céu. Mas a Bíblia não diz isso. Mas João 14 fala que na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou lá preparar um lugar. Então significa que vai ter um lugarzinho para ti lá, amém, querido? Só que preparar um lugar não é preparar uma casa. Um lugar, por exemplo, quem se hospeda na minha casa, eu consigo um lugar lá. Mas é só um tempo que fica lá, amém? Um lugarzinho, eu não vou fazer uma casa para quem vai ser meu hóspede, não. A minha casa é minha, né? Então, o que acontece? Na casa do Pai tem muitos lugares, muitas moradas. Jesus falou, ó, vai ter um lugarzinho para você lá. Então, nós sabemos que lá é um local temporário. Assim como para aqueles que morrem fora de Cristo, o Hades, o inferno, é um local temporário. O local definitivo para os crentes salvos é reinar com Cristo na terra e depois o próprio tabernáculo de Deus vir à terra. Então, querido, a terra não vai ser destruída. Nós vamos reinar nela. Amém? A terra não vai ser destruída. Pode ser que não fique pedra sobre pedra, mas a terra vai ser restaurada. Ela vai ser totalmente transformada. Então, a nossa expectativa escatológica é que Cristo venha reinar sobre a terra. Mas enquanto não acontece, pastor, enquanto ele não passa pela porta dourada, enquanto ele não coloca os pés no Monte das Oliveiras, como nós ficamos? Cristo reina sobre a terra através da igreja, que é o corpo dele na terra. Então, esse entendimento e essa expectativa escatológica deve ser restaurada em nossas vidas. De que, a partir do momento que eu alcanço mais uma pessoa para Cristo, eu estou implantando o reino, eu estou expandindo o reino, porque é mais uma pessoa em que Cristo pode residir e ser tabernáculo aqui na terra. Hoje nós somos o tabernáculo de Cristo aqui na terra. Nós, seres humanos, não é a igreja com parede preta, não, nada disso. Isso aqui é tudo terreno, meu irmão. Isso aqui não tem valor nenhum, a não ser servir o reino. Ok? Mas o que tem valor é que nós somos tabernáculo dele na terra. Então, quando nós alcançamos mais uma pessoa, nós estamos expandindo o reino, nós estamos ampliando o tabernáculo do Senhor aqui na terra. O tabernáculo de Cristo é um tabernáculo espiritual. Não é um tabernáculo terreno. Moisés teve um tabernáculo terreno, Davi teve um tabernáculo terreno, mas Cristo estabeleceu um tabernáculo espiritual. Um tabernáculo onde em Atos 15 fala da restauração do tabernáculo de Davi, profetizado pelo profeta Amós. E essa restauração é um tabernáculo que compreende gentios e judeus, agora fazendo parte do mesmo tabernáculo. E esse tabernáculo de Cristo é, na verdade, o tabernáculo que vai ser arrebatado. É a noiva, é a igreja. E a igreja não faz acepção se é gentil ou judeu. A igreja do Senhor que será arrebatada será uma igreja de gentios e judeus. Ah, pastor, mas os judeus têm uma tradição diferente. Eu sei. Mas quando vier o arrebatamento, aqueles que creram em Cristo, mesmo sendo judeus, e aqueles que são gentios e creram em Cristo, ao ouvirem o toque do chofar, serão arrebatados. Amém, queridos? Então, duas portas nós queremos restaurar hoje. Primeiro, ativar a fonte pela adoração. E purificar as nossas vidas e a nossa casa pela palavra. Lá em casa, eu tenho que ser firme na palavra. Que eu tenho uma leoa do meu lado e agora uma filha missionária. E elas me confrontam. Né? Elas me confrontam. E tem o Cristo também.
que também me confronta às vezes. Então, a minha ação, ela tem que ser muito fundamentada, porque senão elas me derrubam, né? O sacerdote vai para a lona. Então, a minha ação tem que ser muito fundamentada. Amém? Você, sacerdote, você precisa purificar a sua casa pela palavra e ativar a adoração dentro da sua família. Ontem nós tivemos de adoração, né, Bu? E a Bu que nos ministrou foi lindo demais, lindo demais, lindo demais. Eu fiquei muito feliz. Confirmando isso que nós íamos ministrar hoje. Que você possa ter esses momentos. Amém? Então, para hoje, restaurar a fonte através da adoração. Purificação pela palavra. E também retomarmos a expectativa do nosso Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Nosso Messias que é judeu. Que ele venha, de fato, buscar a sua igreja e vir reinar na terra conosco. Nós precisamos restaurar essa expectativa em nossos corações. Sabe por quê, amados? Porque senão os nossos projetos e planos de vida são só para um tempo terreno. E nunca com a expectativa. Eu não estou dizendo que você tem que parar de ter projeto terreno. Que você não pode... Aliás, a igreja do primeiro século, ela cometeu muitos erros nesse sentido. Eles achavam que Jesus ia voltar na semana que vem, e aí largaram tudo, venderam tudo, distribuíram, e o Messias não voltou. Ainda. Né? Então, naquele tempo, eles cometeram erros. É claro que a gente tem que continuar trabalhando, estudando, projetando, mas o nosso coração precisa nutrir a expectativa de ouvir o toque do shofar. Nós temos que colocar isso no nosso coração novamente. Eu creio que isso é uma experiência que o Senhor vai nos dar. De termos essa expectativa em nossas vidas e aguardarmos o nosso amado Senhor. Porque se nós não tivermos essa expectativa, também não é assim, queridos. Tomara que Jesus venha logo para me livrar desse problema todo aqui. Vou comprar umas coisas em 100 vezes no cartão e depois vou orar para Jesus vir logo. Eu não preciso pagar, né? A gente pensa assim, não é isso, gente. Né? Se endivida e depois clama para Jesus voltar logo. Vem me salvar, Senhor. Não, se você se endividou, paga antes. Para você não ficar aí, porque senão depois Jesus volta e ele não vai poder te levar, tu tem dívida aí para resolver. Diz assim, filho, eu vim te buscar, mas vi que tu tem umas coisas para resolver, fica aí mais um pouco. Amém, queridos? Nós temos que ter a motivação correta. Estou brincando, não estou dizendo que quem está endividado não vai para o céu, não é isso. Mas a palavra diz, ninguém fique devendo nada para ninguém. Uau! Então, cada um gerencia essa informação como quiser. Amém? Mas o que eu quero deixar hoje para vocês, vamos restaurar a fonte. E vamos nutrir a expectativa do Messias vir nos buscar. Você quer ver Jesus te buscando? Amém? Você está com essa expectativa, meu irmão? Glória a Deus.